Eu quero começar essa mensagem de hoje com uma declaração profética sobre a sua vida. O favor do Senhor está sobre você. Não apenas sobre você, mas sobre seus filhos, sobre a sua casa, sobre os filhos dos seus filhos, até 1000 gerações da sua descendência. Você é abençoado, você é abençoada. Na cidade e no campo, na sua entrada e na sua saída. Tudo que você tocar com as suas mãos vai prosperar. Você vai conseguir vencer essa tribulação, essa batalha, porque Deus já ouviu a sua oração e Ele ouve e atende a oração do justo. Isso aqui não são palavras minhas. Essa é a palavra eterna de Deus sendo liberada sobre a sua vida. Receba isso pela fé. Que o Senhor volte o seu rosto para você e que Ele te conceda a paz. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está aqui pela primeira vez, eu convido você a se inscrever no canal. Todos os dias aqui nós postamos uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem que fortalece o seu espírito. Quando você se inscrever, dê o like no vídeo e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Amém? No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. A gente faz assim, a gente lê uma passagem bíblica, faz uma breve reflexão e termina com uma oração. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido, declare pela fé o seguinte: minha vitória está chegando. Você pode dizer isso com convicção. Minha vitória está chegando. Amém? Irmãos, o texto que eu quero ler com você hoje está no livro do Êxodo, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Então, o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. E o verso 9, os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Para a gente entender essa passagem aqui, eu vou contextualizar para você. Deus se revelou a Moisés enquanto Moisés pastoreava seu rebanho lá no deserto. Isso está em Êxodo capítulo 3. O Senhor diz que Moisés deveria libertar o povo da escravidão do Egito. Lembra disso? E aí no começo, Moisés apresenta uma série de argumentos para Deus, porque ele mesmo não se achava preparado para liderar aquela libertação. Mas para cada argumento de Moisés, Deus mostrava que ele não estaria sozinho. Deus mostrava para Moisés que estaria à frente de tudo. Ele, o Senhor, estaria à frente de tudo. Quando Moisés foi falar com Faraó para que libertasse o povo, Faraó não quis aceitar. E diante da resistência dele, Deus então mandou as 10 pragas sobre o Egito. E finalmente Faraó concordou em libertar o povo.
Eu estou falando aqui de forma resumida, mas se você quiser, você pode ler essa história no livro do Êxodo, a partir do capítulo 3. Amém? Deus então conduz Israel pelo caminho do deserto, por uma rota estratégica, para que o povo não desanimasse diante da guerra. E a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que ele mudasse de ideia quanto à libertação. Tudo isso para que Deus demonstrasse o seu poder. Sabe, irmãos, eu imagino que depois de ver o seu povo escravizado ali por mais de 400 anos, sendo explorado, sendo humilhado, a saída do Egito tinha que ser assim um evento magnífico. É algo que marcaria para sempre a história de Israel. Tanto é que nós estamos aqui até hoje falando disso. E aí chega no ponto desse texto que eu li. Faraó se arrepende de ter liberado o povo. Ele então reúne o melhor do seu exército e manda atrás do povo hebreu. O verso 7 diz que Faraó levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros. Percebe que Faraó colocou o que ele tinha de melhor para perseguir o povo de Deus? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quando o inimigo investe pesado na sua vida, quando acontecem assim tantos problemas, tantas batalhas, tantas dificuldades, é porque certamente Deus está preparando uma grande vitória para você. Amém? O tamanho da sua luta é proporcional à sua conquista. Nós temos que confiar em Deus, irmãos. Se Deus já determinou que você é mais que vencedor, quem é o diabo para dizer o contrário? Ele pode reunir suas melhores armas, ele pode vir contra você, mas Deus está à frente da sua batalha. E por isso você já pode se considerar vitorioso, vitoriosa. É interessante que em Êxodo 14, nos versículos 19 e 20, tem uma informação que passa quase que despercebida quando a gente conta essa história. Mas é uma informação muito preciosa, muito impactante. Olha só o que está escrito. Versículo 19. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Até aquele momento, o anjo do Senhor e a coluna de nuvem estavam à frente do povo, guiando eles pelo caminho. Mas quando o exército do Egito se aproximou, o anjo e a nuvem mudaram de posição. Eles foram para trás de Israel, formando uma barreira entre os egípcios e os israelitas. Esses versículos mostram para nós que Israel não estava lutando sozinho. A libertação não seria apenas pela abertura do mar, mas eles também poderiam contar com a presença contínua de Deus, protegendo eles durante todo aquele processo. Amém? No versículo 8, diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Olha só, grifa essa palavra aí na sua Bíblia. Marchavam triunfantemente. A gente percebe que até aquele momento o povo marchava de forma triunfante. Eles caminhavam como vencedores.
Eles estavam sentindo o gostinho da liberdade. O povo que foi escravo por tantos séculos agora se via como vencedor. O final da história você já conhece. Quando eles olham para o enorme exército de Faraó atrás deles e se veem diante do Mar Vermelho, eles começam a reclamar com Moisés. Eles se arrependem de ter acreditado em Moisés e aí já começam a dizer que vão morrer no deserto. Percebe que a mudança de postura aqui foi drástica. A caminhada triunfante virou um lamento de derrota. Por isso que Deus falou com Moisés: diga ao povo que marche. Na verdade era assim: diga ao povo que continue marchando. Sabe, irmãos, Deus queria que eles permanecessem naquela euforia, naquela vibração contagiante, com a certeza que eles seriam libertos. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa mensagem aqui falou muito ao meu coração, sabe? Eu mesmo já passei por momentos na minha vida em que eu estava assim, marchando triunfantemente, firmado na promessa de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, buscando a face de Deus, envolvido com as coisas da igreja, com as coisas de Deus. Mas aí acontecia algum problema lá no meu trabalho ou com a minha vida financeira, alguma crise no meu casamento, e era como se eu perdesse o vigor. Sabe quando você murcha de repente? Talvez isso esteja acontecendo com você, em alguma área da sua vida. Mas o que o Espírito Santo manda te dizer hoje é que não existe arma do inimigo poderosa o bastante para te paralisar. Se Deus já estabeleceu os planos dele para a sua vida, esses planos vão se cumprir. Não fique assustado com o tamanho do exército que está vindo contra você. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Continue marchando triunfantemente. Continue avançando. Mantenha a postura de vitória, porque o Senhor está à frente das suas batalhas. E se for preciso, Ele se posiciona de maneira estratégica para proteger a sua vida na área em que ela estiver sendo ameaçada. Assim como Ele fez com Israel, Ele também pode te conceder a vitória hoje. Amém? Receba essa palavra no seu coração pela fé. Deus está à frente das suas batalhas. Continue marchando triunfantemente. Continue com uma postura de vencedor, com uma postura de conquistador. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou reforçar aqui os pedidos que eu fiz lá no começo. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e escreva o seu pedido de oração. Amém? Nós estamos aqui nesse canal numa grande corrente de oração todos os dias pela manhã. Então eu convido você a fazer parte disso aqui. Quando você se inscreve, o seu nome fica registrado aqui. E o seu nome se torna alvo da intercessão de milhares de pessoas. Então escreva aqui pela fé o seu pedido de oração e declare o seguinte: minha vitória está chegando. Amém? Declare isso com convicção. Minha vitória está chegando. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa palavra tão poderosa, Deus, por esse vigor que o Senhor nos concede através da leitura da Tua palavra. Ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento com o nosso coração transbordando de fé e de esperança. Obrigado porque a Tua palavra nos garante que o Teu favor está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa descendência,
até 1000 gerações. Hoje, nós recebemos essa promessa pela fé e declaramos que somos abençoados na cidade, no campo, onde estivermos, na nossa entrada e na nossa saída. Pai, diante das lutas que temos enfrentado, muitas vezes nós sentimos o peso do inimigo se levantando com as suas melhores armas contra nós. Mas a tua palavra nos lembra hoje que maior é o Senhor que habita em nós do que aquele que está no mundo. Assim como o Senhor colocou uma barreira entre os egípcios e o povo de Israel, nós cremos que o Senhor também se posiciona de forma estratégica para nos proteger, para nos guardar em cada área da nossa vida. Deus, nós entregamos as nossas batalhas em tuas mãos. Ainda que vejamos exércitos se levantando, nós escolhemos continuar marchando triunfantemente, vitoriosamente, porque confiamos que a vitória já foi decretada pelo Senhor. Pai, que toda incredulidade, todo medo, todo cansaço seja substituído pela fé, pela coragem e pela perseverança. Eu oro por cada pessoa que está aqui junto comigo nessa mesma oração. Visita, ó Deus, as famílias representadas aqui nos comentários. Abre as portas de emprego, abre as portas da provisão. Restaura, Senhor, os relacionamentos que estão abalados por alguma crise, por alguma circunstância adversa. Traz cura para aqueles que lutam contra as enfermidades. Conceda a tua paz para essa pessoa que está angustiada e dê um renovo, um vigor, um refrigério para esse irmão e para essa irmã que estão abatidos espiritualmente, que estão cansados. Que o Senhor volte o seu rosto para cada um e derrame a paz do Senhor sobre essa vida. Nós declaramos pela fé, a nossa vitória está chegando. Não pelas nossas forças, mas porque o Senhor é quem luta as nossas batalhas. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração, meu irmão, essa palavra. Não foi por acaso que você chegou até esse vídeo. Não foi por acaso que Deus colocou essa mensagem no meu coração para compartilhar com você. É porque eu sei que muitas pessoas precisavam ouvir isso. Deus não te abandonou. Deus não te deixou aqui no mundo de qualquer jeito, abandonado, desamparado. Ele está contigo. Não mantenha os seus olhos somente nos seus inimigos, nos exércitos que vêm diante de você, nos montes que te cercam. Coloque os seus olhos em Deus. A libertação, o livramento, a provisão, tudo aquilo que nós precisamos vem dele. Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Receba no seu coração essa palavra. Se essa mensagem abençoou a sua vida, ela merece ser compartilhada com alguém, não merece? E isso é tão simples, é só você clicar no botão compartilhar, que está aqui embaixo, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as pessoas que você ama. Mande para pelo menos 3 pessoas. A Bíblia diz que a palavra de Deus não voltará vazia. Amém? Quando Deus libera uma palavra, ela cumpre o propósito para o qual foi designada. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus vai te proteger. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus.
Hoje eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas muito poderosa. Quem descansa em Deus não precisa ter medo do que vem pela frente. Se você puder, escreva aqui nos comentários: eu escolho descansar. Amém? Se você realmente escolhe descansar no esconderijo do Altíssimo, saiba que é nesse lugar que Deus te vê, que Deus te guarda e que Ele estará com você, hoje, amanhã e sempre. E por que eu estou pedindo para você escrever aqui, eu escolho descansar? É porque tem pessoas que não conseguem descansar. Elas até acreditam em Deus, elas oram, elas dizem que entregaram seus problemas, a sua vida nas mãos de Deus, mas não descansam. Orar é uma coisa, descansar em Deus é outra. Você precisa orar, mas você precisa descansar em Deus. Isso fala de confiança, fala de fé, fala de esperança. Amém? Hoje eu quero meditar junto com você no Salmo 91. Eu quero ler o Salmo 91, fazer uma breve reflexão e depois orar pela sua vida. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva isso que eu disse. Eu escolho descansar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e é uma alegria ter você aqui junto comigo. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é uma ação simples, mas muito importante para a manutenção desse canal. Aproveite que você vai dar o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Salmos 91, a partir do versículo 1, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim
e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada palavra desse salmo foi declarada sobre a sua vida. Agora, respire fundo, porque o mundo lá fora pode estar caótico, mas quem está debaixo das asas de Deus encontra descanso até no meio da guerra. Você não precisa de provas, você só precisa crer. Crer que Deus já está agindo. Crer que, mesmo que você não veja agora, o livramento está a caminho. Crer que aquilo que parecia impossível já começou a ser desenhado nos bastidores celestiais. É por isso que hoje eu te convido a descansar, a parar de querer lutar com as suas próprias forças, a parar de tentar controlar aquilo que só Deus tem o controle. Descansa, entrega, confia, porque o Altíssimo está cuidando de tudo. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Sabe, irmãos, tem dias que a gente acorda cansado, antes mesmo de levantar da cama. Você já sentiu assim? E não é o corpo, é a mente. É a preocupação com muitas coisas. Preocupação com as dívidas, insegurança no trabalho, medo do que pode acontecer com a família. Eu sei que tem gente ouvindo essa mensagem agora e tentando manter a calma, mas por dentro já está quase que enlouquecendo. E é nesse ponto que o Salmo 91 deixa de ser só um texto bonito e se transforma em palavras de esperança para nós, em um abrigo. Porque quando tudo parece demais, você tem para onde correr. Você não está sozinho, sozinha. Você não precisa vencer tudo com as próprias mãos. Deus é escudo, é abrigo, é socorro. Tem livramentos que você nem vai ver. Tem luta que vai terminar antes mesmo de começar. Tem armadilha que o inimigo está preparando e Deus vai destruir antes de você saber que ela existia. E mesmo que o mal tente se aproximar, ele não vai encontrar brecha onde existe oração, onde existe fé. Ele não vai vencer onde Deus já decretou vitória. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por todas as áreas da sua vida. Escreva aqui nos comentários aquilo que tem te afligido. Escreva pela fé aquela situação que tem sido o motivo da sua dor, da sua tristeza, da sua falta de paz. Coloque aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, se o Espírito Santo trouxe à sua memória alguma pessoa, coloque o nome dela aqui. Seu filho, sua filha, alguém da sua família que está passando por um momento difícil, alguém que está enfermo, escreva aqui porque a oração tem poder. Não é a minha oração, a oração feita em nome de Jesus, por aqueles que creem nele, essa oração tem poder. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma chance. Quantas vezes, Senhor, o dia começou pesado, difícil,
e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Quantas vezes pensamos em parar, mas o Senhor nos ergueu com a tua mão forte. Te agradecemos por cada livramento que o Senhor nos concede, até aqueles que nós nem percebemos. Por todas as vezes que o inimigo tentou e não conseguiu, porque o Senhor estava à nossa frente, nos guardando. Queremos te pedir perdão também, Senhor. Perdão por todas as vezes que deixamos que a ansiedade nos dominasse, pelas vezes que reclamamos mais do que oramos, por cada momento em que achamos que estávamos sozinhos, quando na verdade o Senhor estava conosco o tempo todo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Lava, limpa e nos renova. Nos dê um coração mais confiante, mais obediente e mais dependente da Tua presença. Hoje, Deus, nós lemos aqui a Tua palavra. Ouvimos o Salmo 91 e declaramos pela fé: o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso escudo. Por isso, meu Deus, agora com toda a fé que temos, colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, por essa mente que está cansada, sobrecarregada. Eu oro por esse coração que está cheio de preocupações, de dúvidas, de incertezas. Conceda a Tua paz. Traz descanso, alívio. Que o Teu Espírito Santo agora envolva essa pessoa onde ela estiver. Que ela sinta o Teu toque, a Tua presença, o Teu cuidado. Que ela perceba que não está sozinha, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquele que está com o exame nas mãos, com medo do diagnóstico. Eu oro por aqueles que estão no leito dos hospitais, esperando por uma cirurgia, por uma vaga, por uma resposta. Toca, Senhor, com o Teu poder de cura. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, que restaura, que faz o impossível. Visita, ó Pai, cada célula, cada órgão, cada tecido desse corpo e conceda a saúde. Eu oro por aqueles que enfrentam nesse momento crises emocionais, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, depressão ou qualquer outro tipo de enfermidade. Pessoas que não têm conseguido dormir, que não têm tido paz nem para respirar. Acalma essa mente, Senhor. Silencia os pensamentos destrutivos. Restaura o ânimo, a esperança, a alegria de viver. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada causa, cada clamor silencioso. Atende, ó Pai, segundo a Tua vontade. Faça com que o Teu nome seja glorificado em cada resposta. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras. Ó Deus, abre as portas para que ela tenha um trabalho, uma ocupação. Ó Deus, contempla essa pessoa que trabalha com vendas para que ela consiga cumprir a sua meta nesse mês de maio. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor toque nas finanças desse irmão e dessa irmã. Visita essa família em cada uma das suas necessidades. Eu quero orar por todas as pessoas que têm causas na justiça, que estão com algum benefício travado, aposentadorias que ainda não saíram, dinheiro que está retido em algum lugar e que precisa chegar até essa pessoa. Destrava, Senhor. Faça com que
os documentos andem, que as portas se abram, que aquilo que está parado volte a se mover. Eu quero orar por projetos que ainda não saíram do papel, por sonhos que foram engavetados por causa do medo, do cansaço, pela falta de recursos. Renova a visão, traz clareza, manda as pessoas certas, prepara os caminhos. Deus amado, Deus querido, cobre essa casa com o teu sangue, cobre essa família com o teu amor. Livra de toda inveja, de toda seta maligna, de todo ataque do inimigo, de toda palavra de maldição. Que essa pessoa que está me ouvindo continue andando firme nos teus caminhos. Que tudo aquilo que parecia confuso na vida dela se organize. Que o impossível se torne possível. Que as tuas promessas se cumpram na vida dela, Pai. E que ela possa ver o teu cuidado, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia manifestadas na sua vida. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba pela fé as promessas de Deus. Deus não se esqueceu de você. Não desista. Se essa palavra abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de Cristo esteja com você. Hoje nós vamos falar sobre algo essencial na caminhada cristã. Como falar com Deus. E principalmente, como ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, todos nós já passamos por momentos em que nos perguntamos se Deus realmente está nos ouvindo. Se Ele está respondendo às nossas orações. Ou até mesmo se aquilo que sentimos no nosso coração vem de Deus ou vem da nossa própria mente. Você já teve esse tipo de pensamento, essa dúvida? Saber distinguir a voz de Deus é um dos maiores desafios da vida espiritual, mas também é uma das maiores bênçãos. Hoje você vai aprender a diferenciar a voz de Deus, a voz da sua própria consciência e a voz do seu eu, a voz do seu eu carnal. Muitas vezes a nossa própria consciência ecoa dentro de nós, trazendo à tona princípios e valores que nós já aprendemos. Isso não é algo ruim. Pelo contrário, significa que o Espírito Santo já plantou essas verdades em nós. E quando é necessário, ele nos traz à memória. Só que o Espírito Santo também fala de uma maneira nova, nos guiando em momentos decisivos, em situações que talvez você ainda não tenha vivenciado. Aí o Espírito Santo traz direção e revelação, que vão além daquilo que nós já sabemos. É Ele quem nos conduz a fazer o que é certo, mesmo quando nós não temos certeza de qual caminho seguir. Se você deseja aprender a discernir melhor a voz de Deus e se aproximar mais dele, vamos começar essa manhã orando juntos. Amém? Vamos falar com o Pai? Pai amado e querido, nesse momento, ó Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, que o coração dela esteja aberto à Tua presença e aos Teus ensinamentos. Nós queremos aprender a Te ouvir.
Queremos discernir a tua voz no meio do barulho do mundo e da confusão dos nossos próprios pensamentos. Muitas vezes somos tomados pela dúvida, Senhor. Queremos saber se aquilo que sentimos vem de Ti ou se é apenas fruto da nossa mente e das nossas emoções. Mas a Tua palavra nos ensina que o Teu Espírito nos guia em toda a verdade. Por isso, eu quero te pedir, meu Deus, fala conosco. Espírito Santo, ensina-nos a reconhecer a Tua voz, a confiar na Tua direção e a caminhar segundo a Tua vontade. Pai, que cada pessoa que está orando agora comigo seja tocada pelo Teu Espírito Santo. Que aqueles que estão confusos encontrem clareza e certeza. Que aqueles que se sentem distantes de Ti voltem a sentir a Tua presença de forma real e transformadora. Dá-nos sensibilidade para perceber quando é o Senhor quem está falando e nos dá também, ó Pai, coragem para obedecer à Tua voz. Eu oro para que essa pessoa desenvolva um relacionamento mais íntimo contigo, que ela encontre prazer na oração, na leitura da Tua palavra e em cada momento de comunhão com o Senhor. Que ela aprenda a Te ouvir, não apenas nos momentos de silêncio, mas também nas pequenas coisas do dia a dia, nos detalhes. Nós Te agradecemos, porque sabemos que Tu és um Deus vivo, um Deus que fala conosco, um Deus que nos direciona e que cuida de nós. Entregamos esse momento em Tuas mãos, certos de que o Senhor já está trabalhando em nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se você crê, diga amém. Escreva aqui nos comentários, amém. Eu creio. Sabe, irmãos, talvez se naquele momento de dor e solidão, você já tivesse aprendido a ouvir a voz de Deus e a falar diretamente com Ele, tudo poderia ter sido diferente na sua vida. Não é verdade? Mas entenda uma coisa, Deus quer que tudo seja diferente a partir de hoje em sua vida. Ele vê o seu coração. Ele conhece cada lágrima que você derramou quando ninguém mais estava te olhando. Mesmo naqueles momentos que você não teve forças nem para orar, quando tudo que você conseguiu foi chorar em silêncio, Ele ouviu cada suspiro que você deu. Porque para Deus, uma lágrima sincera pode ser uma oração. E é por isso que hoje eu quero te ensinar a ouvir e discernir a voz de Deus, a falar com Ele de maneira íntima e verdadeira, todos os dias, em todo o tempo. Porque você não foi feito para viver na incerteza, sem saber se Deus está te ouvindo ou não, sem saber se Deus está te ouvindo ou se Ele realmente tem uma resposta para você. A verdade é que Deus fala conosco sim. O problema é que muitas vezes nós é que não aprendemos a escutar. Você já teve essa sensação de que Deus está em silêncio? Já passou por momentos em que orou e não sentiu nenhuma resposta? Talvez você tenha buscado um sinal claro, uma resposta audível, uma confirmação direta. Só que Deus fala de muitas formas. Ele fala através da sua palavra, Ele fala pelo Espírito Santo em nosso coração, Ele fala muitas vezes através de pessoas e situações. Mas para ouvir é preciso ter sensibilidade. É preciso aprender a diferenciar a voz de Deus da nossa própria consciência, da voz da nossa própria consciência e também da voz do mundo.
A nossa consciência, a nossa mente, muitas vezes nos lembra de coisas que nós já aprendemos. Por exemplo, se você cresceu ouvindo sobre a importância de perdoar, a sua consciência pode te dizer para perdoar alguém que te feriu, que te machucou. Mas o Espírito Santo vai além. Ele não apenas traz à memória aquilo que nós já sabemos, mas ele também nos guia para algo novo. Ele nos ensina aquilo que por nós mesmos nós não teríamos como saber. O Espírito Santo nos dá direção. Você já sentiu um peso no coração antes de tomar uma decisão errada? Ou às vezes já sentiu uma paz inexplicável ao fazer uma coisa que parecia impossível? Pode ter a certeza de que Deus estava falando com você naquele momento. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos, Ele não te deixa sozinha, irmã. Deus não nos deixa sem uma direção. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative as notificações. Essas ações são muito rápidas e muito simples, mas elas nos ajudam muito a alcançar milhares de pessoas todos os dias. No final da mensagem, eu vou orar novamente. Quero fazer uma oração por todos os pedidos de oração que estão sendo mencionados aqui nos comentários. Por isso eu peço, escreva o seu pedido de oração e declare pela fé: Espírito Santo, fala comigo. Escreva isso aqui como uma oração. Espírito Santo de Deus, fala comigo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Aqui, é só você clicar aqui embaixo, aqui, ó. Seja membro e você pode se tornar membro do canal. Você pode nos ajudar também pela nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, se hoje você quer aprender a ouvir a voz de Deus, se você quer desenvolver essa intimidade com Ele, continue ouvindo aqui essa mensagem até o final, porque eu vou te mostrar passo a passo como abrir o coração, como se conectar verdadeiramente com Deus e como discernir a voz dele no meio de tantas outras vozes. Porque uma coisa eu sei, Ele quer falar com você. Amém? Ele sempre quis. Talvez o que estava faltando era você aprender a ouvi-lo. Falar com Deus não é uma coisa complicada. Ele nunca quis que houvesse barreiras entre nós e Ele. Na verdade, Jesus veio justamente para nos dar esse acesso direto ao Pai. Mas para muitas pessoas, a dificuldade está em como começar, em como saber se Deus está realmente ouvindo e principalmente em como diferenciar a voz dele da voz da nossa própria mente. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus fala de várias maneiras. Na Bíblia diz que a sabedoria do Senhor é multiforme. Como eu disse, Ele fala através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus falando conosco. Deus fala através do Espírito Santo, testificando no nosso coração. Deus pode falar através de situações, coisas que acontecem ao nosso redor. E muitas vezes Deus fala conosco, sabe como? No silêncio. Na paz que nós sentimos, mesmo sem ter uma resposta audível. Agora uma coisa eu quero te dizer. Se você quer falar com Deus, comece sendo sincero com Ele. Deus não se impressiona, irmãos, com palavras difíceis, com oratória, com eloquência, orações longas e decoradas. Deus quer o nosso coração. Ele quer ouvir a sua voz do jeito que ela é. Fale com Deus como você falaria com um amigo, uma pessoa próxima, porque Ele é o seu Pai.
e Ele está sempre disposto a ouvir. E para ouvir a voz de Deus, a chave está na comunhão. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil fica perceber quando Ele está falando. Às vezes, Deus coloca um incômodo no seu coração para te impedir de tomar uma decisão errada. Outras vezes, Ele te dá uma paz tão grande que não há dúvida de que aquela escolha é a certa. O problema é que nós vivemos num mundo tão barulhento, estamos cercados de informações, notificações, distrações, e esses ruídos muitas vezes podem nos impedir de ouvir a voz de Deus. Se você quer escutar o Senhor, você precisa reservar um tempo para Ele. Precisa buscar momentos de silêncio, precisa abrir a Bíblia e meditar naquilo que Ele já disse para nós. A voz da nossa consciência, ela nos lembra sim de coisas importantes, mas a voz do Espírito Santo, quando ecoa na nossa mente, no nosso coração, é diferente, irmãos. Nas decisões impactantes, importantes que você tiver que tomar, busque ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você não souber se é Deus falando, pergunte a si mesmo: essa voz me leva para mais perto dele? Ela me conduz ao amor, à verdade, à justiça? Se sim, então você pode confiar que é Deus te guiando. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Declare pela fé aqui nos comentários: Espírito Santo, fala comigo. Se derrame diante do Senhor, diga: Deus, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso da Tua presença. Nesse momento eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, pela sua família. Por isso, se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Escreva aqui e tenha fé que Deus pode operar um milagre, Deus pode trazer respostas, Deus pode te dar soluções que você nem imaginava. Amém? Vamos falar com Ele, portanto, nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós nos aproximamos diante de Ti com o nosso coração cheio de gratidão. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse momento de comunhão. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que parou para ouvir e buscar a Tua presença. Reconhecemos que é um privilégio poder falar contigo, poder nos achegar ao Senhor com confiança, sabendo que o Senhor ouve cada oração, que o Senhor enxuga cada lágrima. Obrigado porque Tu és um Deus vivo, que fala, que orienta, que nos guia nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós também reconhecemos que muitas vezes falhamos, Pai. Nos distraímos com as vozes do mundo, deixamos que as nossas emoções falem mais alto e acabamos assim ignorando a Tua direção. Nos perdoe pela falta de sensibilidade espiritual. Nos perdoe por tantas vezes falarmos contigo e não esperarmos uma resposta. Nos ensina a ouvir a Tua voz, a discernir quando é o Senhor quem está falando e quando é apenas o ruído da nossa própria mente. Molda o nosso coração para que ele esteja sensível ao Teu Espírito. Dá-nos sabedoria para compreender e reconhecer quando uma resposta vem de Ti. Que não sejamos guiados pelo medo, pela ansiedade ou pelas opiniões alheias, mas sim pela Tua verdade. Que possamos construir um relacionamento íntimo contigo, aprendendo a falar com o Senhor todos os dias, com sinceridade, com confiança, aprendendo a ouvir a Tua voz em todas as circunstâncias. Deus, eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo agora. Se ela se sente perdida, sem saber qual caminho seguir, que o Senhor traga
clareza. Se ela tem buscado uma resposta, que ela encontre essa resposta em Ti. Se ela tem sentido que está orando, mas que não está sendo ouvida, que ela perceba que o Senhor sempre a ouve e sempre responde no tempo do Senhor, da maneira do Senhor. Eu quero interceder, meu Deus, nessa manhã, por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, pelas pessoas que não sabem como vão honrar os seus compromissos financeiros, como vão sustentar as suas famílias. Que o Senhor traga provisão, que o Senhor dê sabedoria para administrar aquilo que elas têm. Eu oro por aqueles que sofrem com enfermidades, aqueles que receberam um diagnóstico difícil, aqueles que estão clamando por cura em suas vidas ou na vida de alguém que ela ama. Senhor, toca essas vidas agora. Eu quero interceder também por pais e mães que oram pela conversão de seus filhos, ou por pessoas que têm clamado a Ti pela conversão de alguém que elas amam muito. Age nessas vidas, ó Deus. Completa a obra que o Senhor começou. Eu apresento diante de Ti todas as pessoas que estão lutando contra os vícios, pessoas que estão travando batalhas espirituais, pessoas que estão lidando com questões emocionais, com a ansiedade, com a depressão, com a síndrome do pânico e tantas outras doenças da mente. Que o Senhor dê fortalecimento, que o Senhor restaure e liberte essa pessoa. Contempla, meu Deus, cada nome que foi deixado aqui nos comentários, cada pedido de oração, eu entrego em Tuas mãos. Que o Senhor responda de acordo com a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós confiamos em Ti. Sabemos que não há impossível para o Senhor e cremos que no momento certo, da maneira certa, as respostas virão. Por isso Te entregamos tudo, sabendo que Tu és um Deus fiel. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus fala conosco e Deus ouve as nossas orações, mas Ele responde no tempo dEle, da maneira dEle. Se você tem clamado pela vida de alguém, não desista. Se você tem buscado a restauração da sua família, não desista, persista. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Lembre-se que a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, está escrito: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Muitas vezes nós sentimos um vazio dentro do nosso peito, uma inquietação que não pode ser preenchida com coisas materiais ou com conquistas pessoais. O ser humano busca desesperadamente sentido para a sua existência. E na tentativa de saciar essa fome e sede espirituais, muitas vezes recorre ao dinheiro, ao reconhecimento, ao amor humano, mas nada disso é suficiente para trazer a verdadeira satisfação. Jesus, nessa passagem que eu li, faz uma das declarações mais profundas
sobre a sua identidade e missão. Ele se apresenta como o pão da vida, o único que pode realmente alimentar e saciar a nossa alma. Para a gente compreender plenamente essa afirmação de Cristo, nós precisamos entender o seu contexto. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Nós estamos começando mais uma semana e eu tenho fé que essa semana será uma bênção para a sua vida. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa quais sejam as circunstâncias que estejam te cercando, Deus tem poder para operar milagres. Ele é um Deus de amor e de misericórdia. O seu choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido, escreva essa declaração de fé. Escreva assim: minha semana será abençoada. Se você realmente crê que Deus tem poder para operar de uma forma tremenda na sua vida, que Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que você tem pedido ou pensado, escreva isso aqui: minha semana será abençoada. Aproveite para dar o like no vídeo, o seu like é muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida. No capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus havia acabado de multiplicar os pães e peixes para uma grande multidão. Esse milagre foi um sinal poderoso e apontava para uma verdade espiritual ainda mais profunda. O povo estava focado no suprimento material, esperando que Jesus fosse apenas um provedor terreno. Eles queriam fazer dele um rei. Isso está em João capítulo 6, verso 15. Ou seja, alguém que resolvesse as suas necessidades imediatas. Só que Jesus os confronta e revela que o verdadeiro pão não é o que perece, mas é aquele que dá a vida eterna. Jesus compara a sua missão ao maná que Deus enviou aos israelitas no deserto. O maná era um alimento provisório, enquanto ele, Cristo, é o alimento eterno. A fome e a sede de que Jesus fala não são apenas necessidades físicas, mas elas expressam os anseios profundos do coração humano. Desde a queda do homem, registrada lá em Gênesis capítulo 3, a humanidade sofre com a separação de Deus. Nós perdemos a comunhão com o nosso Criador e por isso vivemos constantemente buscando por algo que nos complete. O profeta Isaías já havia falado sobre essa busca insaciável. Em Isaías capítulo 55, versículo 2, ele escreveu o seguinte: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Ouçam-me atentamente e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Irmãos, somente Jesus pode nos oferecer esse alimento verdadeiro para a alma. Somente Ele pode restaurar a nossa comunhão com Deus e nos dar uma vida plena. Jesus disse que veio para que tivéssemos vida e uma vida abundante. Existe um perigo em buscar saciedade nas coisas erradas. Muitas pessoas têm colocado a sua confiança no dinheiro,
achando que ele pode garantir segurança e felicidade. Só que o apóstolo Paulo nos adverte o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Outras pessoas buscam a plenitude através dos seus relacionamentos. Casamento, filhos e amizades são presentes de Deus, são dádivas de Deus, mas elas não podem ocupar o lugar dele dentro dos nossos corações. O primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Quando nós colocamos qualquer coisa no centro da nossa vida, além de Deus, nós criamos um ídolo e nos afastamos da verdadeira fonte da vida. A solução é viver em Cristo. Ou seja, a resposta para essa fome espiritual é ir até Jesus e crer nele. Por isso que ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Crer em Jesus não significa apenas reconhecer que ele existe, mas entregar a nossa vida a ele, depender dele diariamente, confiar em sua graça e viver segundo a sua palavra. Isso nos dá força para enfrentar as adversidades, os desafios da nossa semana, as coisas que estão nos atormentando, com esperança e com paz. Agostinho de Hipona escreveu o seguinte: fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousa em ti. Somente em Jesus nós vamos encontrar descanso, paz, tranquilidade e equilíbrio para a nossa alma. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. A sua semana será uma bênção, mas você precisa aprender a descansar no Senhor. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso eu quero reforçar para que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se ele te lembrar de alguma situação que tem te incomodado, escreva aqui. Se você não quiser escrever tudo, escreva somente a área da sua vida que precisa do toque de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado porque Tu és o nosso pão da vida. Obrigado porque o Senhor nos enviou Jesus para nos alimentar espiritualmente e saciar a fome e a sede da nossa alma. Quantas vezes, Pai, buscamos conforto e sentido em coisas passageiras, nos esquecendo de que só em Ti poderemos encontrar uma vida abundante. Nós queremos Te pedir perdão, porque muitas vezes tentamos preencher o nosso vazio com riquezas, com fama, com relacionamentos, com conquistas humanas. Queremos colocar Cristo como centro da nossa vida hoje. Reconhecemos que apenas Ele pode nos dar a verdadeira satisfação. Fortalece, meu Deus, aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão abatidos e sobrecarregados, que eles encontrem em Ti descanso para suas almas. Derrama do Teu amor sobre cada vida, sobre cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Conceda a ela paz, alegria e esperança. Eu quero orar, meu Deus, por todos aqueles que estão passando por momentos de aflição. Que o Senhor traga esperança a essa vida. Que o Senhor visite aqueles que estão enfermos, trazendo cura e restauração. Cremos que Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura,
Por isso te pedimos, coloque a tua mão poderosa sobre essa pessoa que está no leito do hospital, sobre todas as pessoas que receberam diagnósticos desfavoráveis, diagnósticos difíceis, e sobre aqueles, ó Deus, que estão sofrendo em silêncio. Eu quero orar também, meu Deus, pelas pessoas que estão enfrentando crises financeiras. Tu és Jeová Jireh, o nosso Deus provedor. Abre as portas de emprego, traz recursos inesperados, surpreende os teus filhos e nos ensine a administrar bem aquilo que o Senhor tem nos confiado. Nós confiamos na tua provisão e cremos que nada irá nos faltar, porque o Senhor é o nosso pastor. Pai amado e querido, eu quero colocar diante do Senhor cada família representada aqui nos comentários. Eu clamo pelos lares que estão sendo destruídos. Que o Senhor restaure casamentos, fortaleça os relacionamentos e derrama sobre cada família o amor que vem de ti. Dê sabedoria, meu Deus, a esse pai e a essa mãe, para que eles possam criar seus filhos nos teus caminhos. Que o inimigo não tenha poder sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre as nossas finanças, mas que Cristo seja o alicerce dos nossos lares. Nós declaramos que a nossa família está firmada na rocha. Senhor meu Deus, toca nos corações daqueles que ainda não te conhecem, que eles sintam o chamado irresistível da tua graça e entreguem suas vidas a ti. Usa, meu Deus, cada pessoa que ouvir essa mensagem como um instrumento da tua graça, um canal de bênção que leve o teu evangelho a muitas vidas. Eu quero pedir que essa oração suba como um incenso suave diante de ti. Nós confiamos que tu és fiel para ouvir e responder, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Somente Jesus pode saciar a sua fome e a sua sede espiritual. A sua semana será surpreendente. Receba essa palavra pela fé. E se essa mensagem abençoou o seu dia, compartilhe ela com alguém. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Hoje Deus quer falar com você de uma forma direta. Essa mensagem não é para massagear o seu ego. Não é para trazer conforto momentâneo, mas para gerar transformação. E eu já te digo, muitos não têm coragem de ouvir essa palavra. E muitos também não têm coragem de pregar essa palavra. Porque falar de amadurecimento espiritual exige confronto. Exige que a gente encare os nossos erros, nossas falhas, nossa acomodação na fé. Mas se você está aqui, é porque o Espírito Santo quer trabalhar algo na sua vida hoje. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens sobre crescimento espiritual, sobre amadurecimento na fé, mas hoje o Senhor quer que você coloque isso em prática. Chega de se alimentar apenas do básico, de viver apenas para resolver os seus próprios problemas. Deus está te chamando para um nível mais alto, para viver uma fé madura, que transforma não apenas a sua vida,
mas também a vida de outras pessoas. E eu quero declarar pela fé sobre a sua vida: Deus vai te fortalecer. O Senhor vai te ensinar a crescer, a enxergar além de si mesmo, a ser uma referência para aqueles que ainda estão perdidos. O tempo da infantilidade espiritual precisa ficar para trás. Deus está te chamando para uma nova fase, para um tempo de maturidade, um tempo de compromisso verdadeiro com Ele. Amém? Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é importante porque nos ajuda a alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, ou seja, se você acha importante e relevante o trabalho que a gente faz aqui diariamente, nós já estamos aqui há 10 anos, há mais de 10 anos aqui no YouTube, trazendo reflexões bíblicas todos os dias. Se você considera esse trabalho importante e quer nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas eu quero começar, antes de tudo, orando por você. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos deixar para trás essa fé rasa, frágil, superficial, egoísta, e nos aprofundarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, obrigado pela Tua paciência, pelo Teu cuidado. Obrigado por nunca desistir de nós, mesmo quando insistimos em viver da mesma forma. Obrigado porque o Senhor nos chama para mais. O Senhor quer nos levar a um nível mais alto de intimidade e compromisso contigo. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, principalmente por esse pecado de imaturidade espiritual. Pelas vezes em que fomos egoístas, em que buscamos apenas resolver os nossos próprios problemas e ignoramos aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que ficamos esperando que alguém nos alimentasse espiritualmente, quando já deveríamos estar servindo e levando alimento a outras vidas. Senhor meu Deus, desperta o coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração. Mostre a ela que o Senhor tem um chamado maior, que há um propósito além das suas próprias dores e dificuldades. Dá entendimento, dê clareza e nos dê sede pela Tua palavra. Nos dê paixão para que façamos a diferença no Teu reino. Que essa oração não seja apenas esse momento de introspecção e de reflexão, mas que a partir de hoje, essa pessoa que está me ouvindo se levante de uma forma diferente, com um novo olhar, uma nova atitude, uma nova disposição para crescer espiritualmente e também para impactar a vida de outros. Nós te entregamos essa palavra, Pai, essa mensagem, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Hebreus capítulo 5, versículos 12 ao 14, está escrito: Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras verdades dos ensinamentos de Deus.
Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. O autor de Hebreus está falando aqui sobre maturidade espiritual, sobre um grupo de pessoas que já deveria estar ensinando, guiando, discipulando, impactando vidas, mas que ainda precisava de leite. E essa palavra, irmãos, ainda é extremamente atual. Porque a igreja de hoje está repleta de pessoas que já deveriam estar transformando vidas. Mas essas mesmas pessoas continuam vivendo de migalhas espirituais. Gente que passa anos na igreja, ouvindo pregações, recebendo palavras, mas continua dependendo dos outros para orar por ela, para interpretar a Bíblia por ela, para segurar a sua fé, se manter na sua fé quando alguma coisa dá errado. Tem crente que vive pedindo oração pelo casamento, e isso não é errado, só que essa pessoa não faz nada para mudar suas atitudes dentro do relacionamento conjugal. Tem pessoas que pedem oração pela área sentimental, mas não quer abrir mão de pecados que destroem a sua própria vida amorosa. Tem gente que pede oração pelo ministério, pelo seu chamado, mas essa mesma pessoa não tem coragem de abrir a Bíblia durante toda a semana. E a verdade é que muitos que se dizem cristãos estão completamente centrados em si mesmos. Vivem uma fé egoísta, uma fé infantil, onde tudo gira em torno das próprias dores, dos próprios desejos, dos próprios pedidos. Querem a bênção, mas não querem compromisso. Querem a promessa, mas não querem renúncia. Querem que Deus resolva tudo, mas não querem fazer a sua parte, porque tem coisas que Deus não vai fazer por nós. E sabe o que é pior? Se sentem espirituais, se sentem próximas de Deus porque ouvem pregações, porque acompanham vídeos, porque têm conhecimento bíblico. Mas conhecimento sem prática é religião vazia. Não adianta conhecer a palavra se você não viver a palavra. O texto de Hebreus diz que quem ainda precisa de leite não tem experiência para saber o que é certo e errado. E talvez esse seja o maior problema de hoje. Tem pessoas na igreja há anos que estão ali na igreja, mas continuam perdidas, sem discernimento espiritual. Se misturam com qualquer vento de doutrina, se deixam levar por qualquer discurso bonito, acha que tudo é sobre sentir a presença e não sobre ter um relacionamento real com Deus. E a consequência disso, sabe o que é? Um evangelho raso. Um cristianismo superficial, sem transformação. Um povo que deveria estar fazendo discípulos, mas continua vivendo como crianças na fé. E Deus está te chamando para um novo tempo. Deus não quer que você continue vivendo uma fé dependente. Ele não te chamou para ser mais um crente que sobrevive de culto em culto, esperando que alguém venha e resolva sua vida espiritual. Chega de se alimentar apenas do básico. Chega de viver apenas para pedir oração, quando já era para você ser um intercessor.
e estar orando por outras pessoas. É hora de amadurecer. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui são pessoas novas na fé. Talvez você esteja voltando para o Evangelho depois de muito tempo afastado, ou talvez você esteja conhecendo Jesus pela primeira vez. Talvez você nem seja cristão, mas está buscando a Deus, tentando entender o que significa caminhar com Ele. Eu quero te dizer algo muito importante. Não espere anos, décadas para se aprofundar em Deus. Se você está chegando hoje na presença de Jesus, comece hoje a se aprofundar. Se você está voltando agora, não perca mais tempo. Comece hoje. Se você passou a vida inteira ouvindo sobre Deus, mas nunca buscou conhecê-lo de verdade, comece nesse instante. Não adie a sua busca. Não espere um momento perfeito. Não espere sentir um arrepio, alguma coisa nesse sentido. Aproxime-se de Deus pela palavra. Aproxime-se de Deus pela sua santidade, pelo sangue de Jesus. Cresça na graça e no conhecimento do Pai. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se alguma coisa pesa no seu coração, se tem algo que você precisa entregar nas mãos do Senhor, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua esposa, seu marido, seus pais, irmãos da igreja, a liderança da sua igreja. Tem pessoas que falam tão mal da liderança da igreja, mas são incapazes de orar pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo, pelo presbítero, pelas pessoas que servem na igreja. Coloque o nome dessas pessoas aqui. Elas são importantes. Amém? E se você ouviu esse vídeo até agora, eu quero que você tome uma decisão e escreva aqui nos comentários: eu quero crescer na fé. Amém? Declare isso com convicção. Eu quero crescer na fé. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia que nos alcança, mesmo quando não merecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é paciente conosco, porque o Senhor nos chama para mais, para além. O Senhor não nos deixa estacionados na imaturidade, mas nos convida a crescer, a avançar, a sermos homens e mulheres que carregam a Tua presença e que vivem segundo a Tua vontade. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes em que negligenciamos o nosso crescimento espiritual, pelas vezes em que nos acomodamos, em que buscamos apenas as Tuas bênçãos e não a Tua face. Perdoa-nos pela imaturidade, pelo egoísmo, pela falta de compromisso com Teu reino. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes queremos as Tuas promessas, mas não queremos pagar o preço da obediência, da renúncia, do compromisso verdadeiro contigo. Livra-nos dessa fé rasa. Livra-nos de uma fé, de uma atitude infantil, de uma atitude que só sabe pedir, mas não sabe entregar, que só sabe consumir, mas que não sabe compartilhar, que só quer receber, mas não sabe se doar. Coloca dentro de nós, Pai, fome pela Tua palavra, fome por intimidade, por viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo, por aqueles que
já estão na caminhada há tanto tempo, há tantos anos, mas ainda não amadureceram na fé. Que o Senhor desperte esses corações. Que o Senhor remova toda acomodação espiritual, toda dependência infantil, toda falta de compromisso. Que essa pessoa que está me ouvindo comece hoje uma nova jornada, uma jornada de profundidade, de entrega, de maturidade espiritual. Eu quero orar também por aqueles que estão chegando agora, por aqueles que estão voltando para os teus caminhos, que estão apenas começando nessa busca por ti. Que eles não adiem o crescimento, que eles não levem anos para te conhecer de verdade, que não fiquem apenas na superficialidade, mas que mergulhem fundo na tua presença. Eu quero interceder agora por cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando lutas na família, por aqueles que vivem conflitos dentro de casa. Que o Senhor conceda a restauração. Ó Deus, para as pessoas que sofrem com enfermidades, que a tua cura toque nessa vida agora. Por aqueles que lutam contra as crises financeiras, contra um momento de escassez, que o Senhor possa suprir as necessidades. Abra portas, Senhor, traga sustento. Eu quero orar por aqueles que se sentem fracos na fé. Pessoas que já tentaram crescer, mas sentem que sempre voltam ao mesmo lugar. Fortalece essa pessoa. Dê a ela um coração firme, inabalável. Que ela não se deixe levar por aquilo que sente, pelo que vê, mas que ela se apoie totalmente na fé, na tua palavra. Que possamos, ó Deus, viver um cristianismo verdadeiro. Que possamos amadurecer, crescer, deixar para trás a dependência infantil e nos tornarmos servos maduros, comprometidos, que não vivem apenas para si, mas que vivem para glorificar o teu nome. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a ti. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos medos. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor e da tua graça. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Se o Espírito Santo falou com você em algum momento, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. O grupo da família, da igreja, para as pessoas com quem você tem contato habitualmente. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Creia nisso. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.